Povo de Deus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vou botar máscara, meus irmãos, porque estou fazendo um tratamento e o negócio aqui é sério, meu irmão. Hoje nós vamos falar sobre Herodes, o Grande. Ele se intitulava, né, o Grande. Não sei por que ele tinha esse negócio de que era o Grande. Que grande mesmo é o nosso Deus, o qual nós servimos, né? Então, em vez de botar Herodes o Grande, vamos botar assim, Herodes. Poder e morte. Quer dizer, que ele tinha poder, mas a morte veio e levou. Podemos também transformar assim, a vida e a morte de Herodes, o Grande. Ele era conhecido como Grande porque dominava vastidão de países, de cidades. Bem, meus irmãos, como eu os saudei na paz do Senhor, creio eu que devo ter saudado, se não saudei, estou saudando agora, eu quero dizer a todos que estamos aqui reunidos, que hoje vamos conversar sobre uma figura que marca profundamente a história e também as páginas da Bíblia, Herodes, que era chamado de o Grande. Uma pessoa que reuniu poder, inteligência, obras grandiosas, mas também medo, crueldade e uma morte cheia de sofrimento. Vamos começar pelo seu início. Herodes nasceu por volta do ano 73 a.C., na região da Idumeia, ao sul da Judéia. Seu pai era Antípatro, um homem muito hábil na política, que chegou a ser governador da Judéia sob o Império Romano. Sua mãe era de origem árabe, por isso muitos judeus nunca o aceitaram como um dos seus. Diziam que ele não era judeu de verdade, apenas se convertera para viver entre eles. Essa falta de aceitação o acompanhou a vida toda e foi uma das causas do seu medo constante de perder o poder. A sua ascensão ao trono não foi nada fácil. Ele era jovem, corajoso e muito hábil em fazer alianças. Aos 25 anos já governava a Galileia, mas para chegar ao topo precisou fugir para Roma, pedir apoio aos líderes romanos e conseguiu. No ano 40 a.C., o Senado romano nomeou o rei da Judéia. Levou 3 anos para conquistar Jerusalém e assumir de fato o seu reinado, que durou cerca de 33 anos. Durante o seu governo, ele realizou obras que ficaram para sempre na história. Reconstruiu e embelezou o Templo de Jerusalém, tornando o maior e mais imponente do que antes. Por isso, muitos chamaram de o Grande. Construiu fortalezas famosas, como Massada e o Heródio, cidades inteiras, portos, aquedutos e palácios luxuosos. Trouxe ordem, segurança e riqueza à região, mas tudo isso tinha um preço muito alto. Ele governava com mão de ferro. O seu caráter era dominado por uma desconfiança doentia. Ele temia que qualquer pessoa pudesse tirar o seu trono. E por causa desse medo, cometeu atos terríveis. Mandou matar o seu sogro, o seu cunhado, a sua própria esposa, Mariame, a quem dizia amar profundamente. Mas depois, muito tempo depois, mandou executar 3 dos seus próprios filhos, pois achavam que eles estavam tramando contra ele. Diz que era mais seguro ser seu amigo do que ser parente. E é aqui que ele aparece também na Bíblia. No Evangelho de Mateus, dizendo que quando nasceu Jesus, os sábios do Oriente vieram procurar o rei dos judeus. Herodes ficou apavorado, pensou que esse menino lhe traria o poder. E depois que os sábios não voltaram para lhe dar notícia, ele ordenou que matasse todos os meninos de Belém com menos de 2 anos de idade.
Um ato que entrou para a história como a matança dos inocentes. Ele preferiu sacrificar muitas vidas a correr o risco de perder o seu trono. Mas o tempo de Herodes estava chegando ao fim. Nos seus últimos anos ele sofreu de uma doença terrível. Os relatos históricos contam que ele tinha febre altíssima, dores insuportáveis no corpo, inchaços, feridas que não saravam e uma respiração difícil. Era um sofrimento que não cessava, dia ou noite. Mesmo assim, a sua mente continuou dominada pelo medo. Pouco antes de morrer, mandou chamar os líderes de toda a cidade da Judéia e ordenou que fosse preso. Deixou uma morte cruel. No momento em que ele morresse, todos deviam ser mortos, para que da sua morte todo o país chorasse e não houvesse ninguém que se alegrasse. Ele morreu em Jericó por volta do ano 4 a.C., com certeza de 70 anos. O seu corpo foi levado a ser sepultado no Heródio, a fortaleza que ele mesmo havia construído para ser o seu túmulo. E como ele temia, o seu reino não permaneceu unido. Os romanos dividiram entre os seus filhos. Agora, olhando para toda essa vida, o que podemos aprender? Herodes teve tudo o que muitos desejam. Poder, riqueza, fama, obras grandiosas, mas não teve paz. O medo consumiu. A desconfiança o destruiu por dentro e por fora. A sua morte foi de solidão e sofrimento. Ele tentou segurar o controle de tudo, mas não conseguiu controlar o seu próprio coração. Nem a morte que chega para todos, poderosos ou não. E mais, ele pensou que poderia matar a verdade e impedir que Deus lhe havia planejado. Mas o menino que ele temia, Jesus cresceu, viveu, ensinou, transformou o mundo. E o poder de Herodes desapareceu. Mas a mensagem daquele que ele quis destruir continua viva até hoje. Que a história de Herodes nos faça refletir. O que estamos procurando construir? Poder que acaba? Riqueza que não traz paz? Ou algo que permanece mesmo depois da morte? Que precisamos buscar? Que possamos buscar o que realmente dá sentido à vida, para que quando chegar o nosso fim, não seja como um medo, mas como a certeza de termos vivido algo que valeu a pena. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Herodes, o grande Herodes, queria matar o Filho de Deus. O Filho de Deus, o homem. Herodes queria destruir o nosso Salvador, leve do engano. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Maria e José, o Filho de Deus feito homem, ainda hoje permanece vivo em nossos corações. E que você, meu amado irmão, que acabou de ouvir essa pequena reflexão sobre Herodes, que se intitulava o Grande, que médico nenhum da época descobriu a sua doença. Talvez fosse lepra, não sei, porque era dores horríveis de dia e de noite. Talvez fosse o câncer, eu não sei, se naquela época já existia, mas eu acho que sempre existiu o câncer, só que tinha outros nomes. Mas ele padeceu, sofreu muito antes da morte. Porque, meus irmãos, aqui se faz, aqui se paga. Quem planta... Essa frase define o conceito teológico... O que é ruim, meu irmão, tem que colher o que é ruim. Porque quem planta vento, colhe tempestade. Não adianta você plantar milho, tentando colher arroz, jabuticaba, feijão, não. Você vai colher milho. Se você planta amor, bondade, perdão, você vai colher santidade. Eu sou Jusimar Vieira, teu irmão em Cristo Jesus. Amém.